Amores, o assunto de matemática de hoje será sobre números fracionários, presente na página 56 e 57 do livro de vocês. Lembrando que esse assunto foi visto ano passado e nós iremos apenas rever neste momento, tá? Os próximos assuntos serão continuidade deste assunto. Sabemos que para representar um inteiro que foi dividido, usamos a fração. Toda fração é uma divisão. Por exemplo, eu tenho 6 quadradinhos. E dos 6 quadradinhos, todos os 6 foram pintados. Então, como é que eu vou representar? Eu tenho 6 quadradinhos no total e em cima eu vou representar sempre as partes que foram pintadas. Nesse caso, foram 6. Então, aqui eu tenho 6 sextos ou um inteiro, certo? No exemplo abaixo, eu continuo tendo 6 quadradinhos, porém, eu só pintei 5, tá? Que representa o numerador. Então, eu tenho 5 sextos, tá? Lembrando sempre que o número de cima a gente chama de numerador. É o número que eu pintei ou que eu tenho no momento, que eu retirei, tá? E sempre o número de baixo vai ser o denominador, que é a quantidade total de quadradinhos, de círculos que eu tenho, de triângulos, tá? Relembramos que, o que eu falei, o numerador é o número que representa a parte do inteiro que foi tomada, que foi tirada, que foi pintada, certo? E o denominador é o número que representa a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, ou seja, as partes que ele foi dividida, tá? Aqui tem 6 partes divididas, então 6 partes embaixo. Tipos de fração. As frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes, tá? Frações próprias, o numerador, ou seja, o número de cima é menor que o denominador, que é o número de baixo. Ou seja, a fração é menor que o inteiro. Já frações impróprias, o numerador ou número de cima, né, numerador, é maior que o denominador, número de baixo. Ou seja, a fração é maior que o inteiro. Quando a fração imprópria é um número natural, dizemos que ela é uma fração aparente, certo? Ou seja, o que isso significa? Quando eu pego o numerador, divido pelo denominador, e ele vai dar um número natural. Quando isso acontecer, eu tenho uma fração aparente. Frações equivalentes. Frações equivalentes, ele diz, observe as frações abaixo. Aí ele traz aí o exemplo de 2 quartos e 1 meio. Percebam que a forma que ele representou a fração, que é essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, foram de maneiras diferentes. Aqui ele dividiu em 4 quadradinhos, que é o denominador, e pintou 2. Aqui ele dividiu em 2 partes e pintou só uma. Porém, elas representam a mesma parte. O número mudou de fração. O número fracionário que representa essa fração é diferente. Porém, se você ver, ó, é a mesma parte. Se passar uma linha aqui, você vai ver que a mesma parte que foi pintada aqui também foi pintada aqui, certo? Aí ele vai falar: as frações de 2 quartos e 1 meio são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Essa parte aqui é igual, ó, que eu tinha comentado. Da mesma forma que 3 sextos e 4 oitavos também são equivalentes. Veja como podemos saber se duas frações são equivalentes. Por exemplo, eu tenho 5 seteavos e 15 21avos, certo? Lembre-se que a gente também pode falar dessa forma a representação de fração, tá? Aí ele diz, dividimos o numerador e o denominador da maior fração por um divisor comum, ou multiplicamos o numerador e o denominador da menor fração por um multiplicador comum. E o resultado deve ser igual à fração que deseja saber se é equivalente ou não. Por exemplo, aqui ele me deu 5 sobre 7 e 15 sobre 21. Eu posso pegar a menor fração, que no caso aqui é 5 sobre 7, e multiplicar pelo mesmo número, tá? Quando ele fala multiplicar por um multiplicador comum, significa que tanto o numerador quanto o denominador eu multiplique pelo mesmo número, tá? Nesse caso aqui,
Ele pegou a menor fração, que é 5 sobre 7, e multiplicou 5 por 3 e o 7 por 3. 5 vezes 3 dá 15 e 7 vezes 3 dá 21. Então, 5 sobre 7 é equivalente a 15 sobre 21. Por quê? Porque ao multiplicar deu o mesmo resultado dessa fração, significa que elas são equivalentes, tá? Aí ele traz, observe o processo inverso. Por quê? Porque ele diz que eu posso pegar a menor fração e multiplicar por um multiplicador comum, ou então eu posso pegar a maior fração e dividir pelo multiplicador comum. Por exemplo, eu vou pegar de novo o 3, fazendo o processo inverso. Pegar a fração maior e vou pegar os 15 dividido por 3, vai dar 5, e 21 dividido por 3, que vai dar 7. Ou seja, deu os 5 sobre 7 aqui. Ou seja, elas são equivalentes, certo? Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.